Meus irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos à nossa meditação do Evangelho, das leituras deste domingo. Esse domingo, dia 21 de agosto, no qual nós recordamos e celebramos a Assunção de Nossa Senhora. Nós sempre recordamos ao início da nossa meditação que a nossa intenção com a meditação da Palavra de Deus deste final de semana, nós não queremos nunca ser um esgotamento daquilo que a Palavra de Deus venha nos dizer, venha nos ensinar, mas nosso objetivo é puramente pastoral, podermos ajudar os nossos animadores de comunidade, os nossos ministros da Palavra, cada um de vocês que vier a ter contato com este vídeo, a bem entender as leituras deste final de semana e assim também poder preparar as suas meditações, as suas reflexões para as celebrações que forem realizar. Também sempre recordamos, é claro, e pedimos, caso você não seja inscrito em nosso canal no YouTube, que possa inscrever-se, que possa ativar as notificações, deixar o seu gostei. São formas nas quais você nos apoia, você nos ajuda neste projeto de evangelização através das redes sociais. Como dizia, nesse final de semana nós recordamos e celebramos a Assunção de Nossa Senhora. A festa da Assunção de Nossa Senhora ela acontece sempre no dia 15 de agosto, mas a Igreja no Brasil sempre pensou por bem transferir esta festa para o primeiro domingo após o dia 15, de modo que o povo possa participar mais ativamente deste grande mistério, deste dogma da Igreja, esta verdade de fé proclamada em 1950 pelo Papa Pio XII, mas que é fruto já desde o século XV da fé da Igreja, que caminha, que tem esta visão de Maria como assunta elevada para junto do Pai. Se nós bem vermos, a Lumen Gentium, no número 59, ela vem nos dizer: a Virgem Imaculada, preservada e imune de toda mancha de culpa original, terminado o curso da vida terrena, foi elevada ao céu em corpo e alma, e exaltada por Deus como Rainha. É isso que nos fala então a Lumen Gentium no número 59. De um certo modo também é o modo como fala o Papa Pio XII quando declara então o dogma da Imaculada Conceição, colocando então que Maria, preservada, imune de toda mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrena, é elevada ao céu em corpo e alma, e exaltada por Deus como Rainha. E por mais que muitas vezes possa parecer um pouco repetitivo, mas é necessário nós fazermos essa distinção entre a Assunção de Nossa Senhora e a Ascensão de Jesus Cristo, apesar de que elas estejam um pouco que ligadas. Se nós recordávamos muito bem, quando nós celebramos algum tempo atrás a Ascensão de Nosso Senhor, nós recordávamos e dizíamos: a ascensão de Cristo já é a nossa vitória. É a nossa vitória porque em Cristo se cumpre aquela que é a vocação que Ele convida a todos nós. Todos nós somos convidados a participarmos da sua glória, a participarmos de corpo e alma, a habitarmos o reino dos céus em corpo e alma. Por isso a ascensão de Cristo já é a nossa vitória. Porque Cristo, então, abre-nos o caminho. Cristo faz possível que nós possamos realmente viver esta vocação. É claro que para nós, no entanto, isso será cumprido unicamente no fim dos tempos. Mas Cristo é primícias, como nos recorda inclusive São Paulo na segunda carta aos Coríntios que nós lemos neste dia. E é interessante percebermos a ascensão e recordarmos a ascensão do Senhor, porque, apesar de serem dois verbos diferentes, eles estão totalmente ligados. A ascensão de Cristo é porque é Ele ativamente que sobe para junto dos céus, é Ele que vai levando consigo a nossa humanidade. A divindade e a humanidade de Cristo se elevam até Deus, até o Pai. E assim, então, é o Cristo mesmo que ativamente
cumpre a sua ascensão. A assunção de Nossa Senhora, ela acontece já de um modo, digamos, passivo, porque não é Maria que se eleva até os céus, mas é Cristo que eleva sua mãe até os céus. Inclusive, o texto que nós acabamos de ouvir, da Lumen Gentium número 59, fala-nos: ela foi elevada ao céu em corpo e alma e exaltada por Deus como rainha. Assim, enquanto Cristo sobe por livre e espontânea vontade aos céus e consigo leva a nossa humanidade, Maria é elevada aos céus em corpo e alma e exaltada por Deus como rainha. Essa distinção, como dizia, apesar de parecer um pouco repetitiva, ela é necessária para a boa compreensão daquilo que nós estamos vivendo e celebrando. No entanto, nós dizíamos que na ascensão de Cristo todos recordávamos: a ascensão de Cristo já é nossa vitória, porque recordávamos aquela que é a vocação de todos nós, de que possamos habitar com Deus. E também recordávamos aquilo que é a fé que todos nós temos, que a nossa alma imortal se unirá ao nosso corpo glorioso no fim dos tempos. Isso é iluminado então também pela segunda leitura de hoje da carta de São Paulo aos Coríntios, aonde São Paulo diz: Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. E assim ele afirma: em Cristo todos reviverão. Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda, é a sua vinda gloriosa, a sua vinda para julgar vivos e mortos, e no fim dos tempos todos os que morreram no Cristo. Os corpos dos justos se juntarão à sua alma gloriosa. São Paulo aqui faz um resumo daquilo que é a nossa fé na ressurreição. O primeiro a ressuscitar é Jesus Cristo, que vai levando a nossa humanidade para junto do Pai. É Cristo por inteiro que ressuscita, é Cristo por inteiro que ascende para junto de Deus, para junto do Pai. Em um segundo momento, os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. Nós acreditamos e esperamos a vinda escatológica de Jesus, esperamos a sua vinda gloriosa, inclusive sempre nos preparamos para isso com o advento. Nós recordamos que o tempo do advento vem nos preparar, seja para celebrarmos o Natal, o nascimento do Senhor, seja também para nos preparar para a vinda gloriosa do Senhor. E assim os que pertencem a Cristo, os que viveram sua palavra, os que realmente se comprometeram com o seu evangelho, então, por ocasião de sua vinda, serão também elevados junto com ele. Aqueles que pertencem a Cristo também ressuscitarão. No entanto, São Paulo diz: e no fim dos tempos, todos os que morreram no Cristo, seja os nossos entes queridos, aqueles que sucumbiram à morte, também serão ressuscitados. Os seus corpos gloriosos serão unidos às suas almas imortais. Então, os corpos dos justos se juntarão à sua alma gloriosa. Porque quando nós falamos da ressurreição, é aos moldes de Cristo, é a ressurreição do corpo e da alma. E assim, no fim dos tempos, os corpos dos justos se juntarão, então, à sua alma gloriosa. E essa compreensão daquilo que nos diz São Paulo, escrevendo aos Coríntios, ela é importante, inclusive, para nós compreendermos, então, a assunção de Nossa Senhora. A nossa vocação última, o nosso chamado último, então, é para que possamos todos habitarmos junto do Pai. Possamos todos habitar junto de Deus, juntamente a nossa alma gloriosa com os nossos corpos. A ressurreição de que nos fala Jesus Cristo é a ressurreição do corpo e da alma, para que possamos realmente, então, habitar junto do Pai. E é dentro desse contexto que nós iremos entender a assunção de Nossa Senhora. Maria é elevada para junto de Deus em corpo e alma. Então, Maria participa por antecipação
daquela que será a sorte de todos aqueles que pertencem a Cristo. Primeiro, aqueles que ressuscitarão por ocasião da sua vinda, como nos dizia, né? Os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vida, serão os primeiros a ressuscitar. Depois, no fim dos tempos, todos os que morreram no Cristo. E assim Maria, então, participa desta sorte e é confiada a todos nós por antecipação. Ela, então, depois de Cristo, é a primeira que sobe e que habita o Altíssimo em corpo e alma. É claro, aqui nós não falamos e não discutimos sobre a realidade da morte ou não de Nossa Senhora, a morte física deste corpo. Isso já é algo superado, inclusive ouvimos e sabemos muito bem a doutrina da dormição. Os ortodoxos que falam Maria, após a dormição do nosso corpo, é elevada então em corpo e alma para junto do Pai. Mas o essencial é isso, é sabermos que Maria é elevada para junto do Pai por completo, em corpo e alma. Poderíamos nos perguntar qual a razão de tudo isso? E além, é claro, de ser uma razão da nossa fé, é o exemplo vivo, exemplo prático daquilo que é a esperança de todos nós, que é a esperança da ressurreição. Nós devemos sempre ter presentes que os privilégios de Maria são, na bem da verdade, frutos de Cristo. E assim, quando nós recordamos a Assunção de Nossa Senhora, não é simplesmente elevarmos Maria, mas é recordarmos a obra de Deus, é recordarmos a grandiosidade de Cristo. E isso é exemplificado pelos dogmas marianos. Nós temos 4 dogmas presentes, verdades de fé às quais o cristão é chamado a aderir e que falam de Nossa Senhora e que são conquistados, digamos assim, por Maria pelos méritos de Cristo. A sua virgindade, Maria sempre virgem, antes, durante e depois do parto. A sua maternidade, Maria é mãe de Deus. Depois temos a Imaculada, Maria preservada da mancha do pecado original para se tornar a mãe do Salvador. E é claro, como consequência, temos também a Assunção de Nossa Senhora. Recordemo-nos verdadeiramente que Cristo vem e dá a sua vida por todos nós para nos libertar da mancha do pecado original e que é reavivado através do nosso batismo. Mas Maria é preservada desta mancha, a Imaculada, para ser a verdadeira arca da nova aliança. E assim a razão pastoral, a razão teológica que poderíamos dar para o dogma da Assunção e que é, inclusive, colocada pelo Papa Pio XII na bula Munificentíssimos Deus, onde faz a declaração do dogma, é justamente esta. A arca da nova aliança não poderia conhecer a corrupção. Primeiro porque a corrupção é fruto do pecado. E nós recordamos Maria como imaculada, como a sem mancha, como a sem pecado. E assim não era justo que ela conhecesse a corrupção do corpo, a corrupção da carne. Segundo, porque ela é a mãe do Salvador, e sendo a arca da nova aliança, esta arca também não poderia conhecer a corrupção. E é por isso que nós, então, como igreja, professamos e declaramos Maria como assunta aos céus. Ou como costumamos dizer também, recordamos Nossa Senhora da Glória. E recordamos então que Maria participa, ela é também participante desta esperança que todos nós temos da ressurreição. E nela se cumpre por antecipação aquilo ao qual todos nós somos chamados. Todos somos chamados a ressuscitar com Cristo. É claro, enquanto não chega a nossa hora, nós devemos confiar sempre que Deus está conosco e devemos nos esforçar para caminharmos de acordo com os ensinamentos da Palavra de Deus, de acordo com os ensinamentos da Sagrada Escritura. De um certo modo, é aquilo que nos recorda a primeira leitura, tirada do livro do Apocalipse, que tem esses 3 símbolos, a mulher, o dragão, o filho. Esta mulher, ela é símbolo da igreja peregrina neste mundo, é símbolo de Nossa Senhora, e quer recordar então esta chamada a gerar novos filhos para a igreja. O dragão é o símbolo do mal que se opõe sobre a igreja.
E aqui recordamos os imperadores da época que começam as perseguições contra os cristãos e tantas outras realidades malignas que se opõem contra a Igreja. E o Filho é Cristo que sobe para junto do Pai, mas também são todos aqueles que se comprometem à vivência do Evangelho e devem ter a certeza então de que Deus se faz presente com eles, enquanto peregrinam neste mundo. E devem esforçar-se na peregrinação deste mundo para que possam então bem agradar a Deus e possam participar verdadeiramente desta sorte que Cristo nos trouxe. Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram, e aqueles que vivem com Cristo, aqueles que confiam em Cristo, também ressuscitarão com Ele. Assim, Maria torna-se exemplo do cristão na esperança que temos da ressurreição, porque ela vive por antecipação aquilo ao qual todos nós somos chamados. Maria é elevada em corpo e alma nos céus. Nós ressuscitaremos no fim dos tempos em corpo e alma para junto do Pai também, mas é exemplo também de vida cristã, para que nós possamos realmente então sermos aqueles que pertencem a Cristo. Maria nos ensina o discipulado, Maria nos ensina o seguimento de Jesus Cristo, seguimento até os últimos momentos. Vemos Maria ao pé da cruz, acreditamos e sabemos que Maria se fazia presente também no cenáculo quando os discípulos recebem o Espírito Santo. E é por isso também que Isabel a declara bem-aventurada, bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. E assim nós somos chamados, é claro, então, a contemplar neste dia a Assunção de Maria, a Assunção de Nossa Senhora, recordando, portanto, que ela participa por antecipação daquela vocação pertencente a todos nós. Todos somos convidados a ressuscitar com Cristo em corpo e alma. Primeiro Cristo como primícias, depois aqueles que pertencem a Cristo, no fim dos tempos todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para junto do Pai em corpo e alma. Maria, por antecipação, então, vive já esta que é a vocação de todos nós. E enquanto peregrinamos nesta terra, então, somos convidados a ter Maria como exemplo de discipulado, como exemplo de vida cristã, como exemplo de seguimento de Jesus Cristo. E que possamos então, ao contemplar e ao festejar Maria Assunta aos céus, buscarmos dia a dia pertencermos a Cristo, vivermos a sua palavra. A conclusão, gostaria de recordar aquilo que nos fala o prefácio da liturgia de hoje, quando diz: hoje a Virgem Maria, Mãe de Deus, foi elevada à glória do céu. A aurora e esplendor da Igreja triunfante, ela é consolo e esperança para o vosso povo ainda em caminho. Pois preservastes da corrupção da morte aquela que gerou de modo inefável vosso próprio Filho feito homem, autor de toda a vida. Que possamos reafirmar esta verdade de fé, este dogma da Assunção de Nossa Senhora, e recordarmos então que ela realmente foi elevada em corpo e alma para junto do Pai, para junto de Deus. E assim, é claro, que ela possa ser consolo e esperança para nós que somos este povo que ainda encontra-se em caminho. E que nós queremos então, a conclusão deste momento de reflexão, agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou, que esteve presente conosco neste momento de reflexão com a palavra de Deus. Pedimos sempre mais uma vez que você possa inscrever-se em nosso canal, possa ativar as notificações, deixar o seu gostei, o seu comentário, compartilhar esta mensagem de fé com outros dos teus irmãos e irmãs. E a conclusão sempre deste momento de reflexão com a palavra de Deus, nós queremos pedir a Deus Todo-Poderoso que venha te abençoar, abençoar a todos os teus, a tua família, a tua jornada de trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.